Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus! Está começando o programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa de jovens, feito por jovens e para jovens. Jovens de todas as idades, jovens dos 5, 6 anos, 10 anos de idade, 20, 30, 50, 80, jovens como aqueles que estamos aqui hoje. Todos nós somos jovens. E aqui você está vendo quem são os jovens. Eu começo pelo jovem pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Josias. Os jovens aqui e tal, tudo bem? Os nossos colegas jovens, né? Nossos jovens, Então... Minha colega Andréia, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Amadeu e aos nossos queridos jovens que são, já vou adiantar aqui, da Grande Vitória, Cruz do Campo 3, Maruípe, Boa Vista 3, Boa Vista 4. E Cruz do Campo 3, novamente. Aqui Muito são bem. os Maruípe em nossos Vitória. É. Mas as demais são em Vila Velha. Tô certo? Isso, é bom a gente falar. Vai chegar em casa às 10 horas da noite. Vamos, é assim mesmo, não tem jeito não. Vamos seguir aqui. Muito bem, nós começamos na semana passada, Andréia, com esse tema, e eu vou pedir para você falar qual é o tema do programa de hoje e já colocar os nossos jovens para trabalhar. Sim, antes da gente chamar aqui o Eric para fazer a primeira pergunta, nós estamos dando continuidade ao tema Atos do Culto, que é uma bênção, que é aquilo que nós, servos de Deus, vivemos todos os dias, que nós, fazendo um breve resumo, começa pelo culto profético, depois nós temos o clamor pelo sangue de Jesus, o período de louvor com orações, a palavra, a bênção apostólica, que é muito importante, que nós falamos, que para receber a bênção do culto é muito importante o clamor e também, no final, a bênção apostólica. E depois a assistência ao visitante, a assistência na casa do Senhor. E o Eric vai fazer a primeira pergunta para a gente continuar o tema. Pai do Senhor, eu me chamo Eric, sou da igreja de Boa Vista 3, no ministério do pastor Daniel. E a pergunta que eu tenho para o pastor Amadeu é se é necessário cantarmos o louvor de clamor, mesmo após já termos clamado no início do culto. Olha, não você pode, às vezes até para dar forma ao culto, você pode cantar um louvor que fale alguma coisa, não é obrigado, mas é bom que você cante um louvor que esteja envolvido com esse tema, assim, Não é uma regra, tem que cantar um louvor. Não é uma regra. Agora, como nós temos muitos louvores de clamor, e é um momento de uma invocação e tudo mais, você pode, e às vezes até dá mais comunhão ao culto, você cantar um hino ligado ao clamor. Mas não é uma regra. A experiência do louvor, Amadeu, no culto como um todo, é de comunhão, Então, é uma experiência. Às vezes o camarada chegou ali em cima da hora do clamor, correndo, trabalho, trânsito, estaciona o carro, sobe, desce do ônibus, aquela coisa toda, ajoelhou, clamou pelo sangue de Jesus, ali ele tem oportunidade no louvor de clamor, viver essa experiência de aprofundar, de comunhão, acaba sendo... É bom que se faça, não é uma regra. Porque não, tem que ser uma regra. Não é uma regra, você pode dar outro louvor, mas é bom, como você tem muitos louvores, é bom que você faça, canta um, envolvido com isso. Tá certo, Eric? Eu tenho mais uma pergunta. Fique à vontade. Para o pastor Amadeu, sobre quem deve escolher os louvores no culto profético e qual a importância dos louvores serem relacionados aos dons espirituais que foram alcançados no culto profético. Olha, aí é mais uma importância desse período chamado período do aquilo que a gente chama alguns chamam de pré-culto e tal. O culto profético. Porque com os dons, não é que um é responsável, todos ali podem participar do louvor. É claro que o pessoal que lida com o louvor, é bom que você tenha na reunião do culto profético
alguém que faz parte do louvor, ou que toca instrumento, ou que é do grupo de louvor, porque ele tem condição de ter... Ele tem mais conhecimento do louvor. Entendeu? É bom na reunião, quer dizer, você tem aquela reunião chamada pré-culto. Sempre é bom ter algum instrumentista ou alguém ligado ao louvor ali, para ele ajudar nessa formatação do louvor. E é claro que os dons, é bom que eles dão uma linha ao louvor. Quer dizer, a maneira como o senhor mostrou o culto profético, a linha do culto profético, ele te dá uma linha com relação ao louvor também, e até a palavra, né? O pastor tem que estar entendendo o culto profético para que ele entre dentro daquela linha do culto profético, da mensagem. Aí você diz assim, mas na EBD deu aquela relação de mensagem. Você pode pegar qualquer mensagem daquela, você tem como enquadrar dentro daqueles assuntos que o culto profético te indicou. O pastor vai ter que saber fazer isso. Até porque no contexto da voz do Senhor que se faz ouvir ao longo de todo o culto, uma das maneiras que o Senhor tem a falar, até inclusive ao visitante, ou mesmo da igreja, através de um louvor, de uma expressão que é cantada ali, exato, e que toca no coração. Exato. Né? Então, aí há aquela expressão de que o louvor emoldura a palavra. Né? É interessante essa expressão. Veja, aqueles que vão assistir Momento da Doutrina, eu falei essa semana sobre meios de graça, recursos da graça e tal. O louvor é um recurso da graça. O louvor vai preceder a pregação da mensagem. Nunca você vai ter um culto nosso em que alguém vai entrar e pregar diretamente sem ter o louvor. Porque o louvor vai ser o preparo. Entendeu? Ele vai edificar a igreja, vai gerar um ambiente propício, né, para que a palavra venha a operar. Então, é por isso que o louvor é o preparo da igreja para a mensagem. É um recurso, né, para que o Espírito Santo vá operar ali. Então, é muito importante. Então, nisso, porque que você falou, o louvor, né, ele emoldura a palavra. Então, você tem todo o preparo no louvor para a mensagem. Já vai preparando a igreja para a mensagem. E aí, depois da mensagem, é por isso que é importante o instrumentista fazer parte da reunião do culto profético. Porque ele tem que ter, não só fazer parte, mas ele tem a sensibilidade dele durante todo, ele já sabe como é que foi o culto profético, ele sabe como é que é a linha do culto, como vai ser a linha da mensagem, ele já tem os hinos que ele vai colocar ali. Por exemplo, eu estou pregando aqui, né, falando sobre um assunto, né? Jesus é a fonte das águas vivas e tal. Aí eu estou tocando, os guerreiros se preparam. Tem nada a ver com o que eu estou pregando. Poxa. Entendeu? Essa sensibilidade, o irmão do louvor tem que ter. É por isso que é importante a participação dele ou de mais de um. Né? Pode ser 1, 2 ou 3, mas a participação deles para que eles... que o culto, porque o culto profético vai ser a preparação do culto. Os atos que vão acontecer no culto, né? As pessoas que vão entrar, as necessidades das pessoas, aquilo que o senhor quer fazer naquele culto, é o tipo de pessoa. Lembrando que o culto profético não é só para visitante, não, tá? O culto profético é para toda a igreja. Para toda a igreja. Às vezes o senhor mostra exatamente a necessidade de um irmão e que se ele não estiver ali, né, e aí a gente volta àquele tema que nós trouxemos no programa anterior, da necessidade de estar na congregação, o senhor tem um projeto para o irmão tem que estar ali para receber a bênção. Mas vamos lá. A gente continua aqui com a participação de jovens que não moram aqui na Grande Vitória, que a gente faz questão de trazer a participação deles aqui. Na semana passada tivemos uma participação lá da região do Distrito Federal, Itaguatinga Sul. Hoje, mais uma vez, daquela região,
é a nossa irmã, só que agora a jovem é a nossa irmã Ana Clara Calisto. Ela é da igreja de Taguatinga Sul, pastor Orlando, e vamos ouvir aqui a pergunta da Ana Clara. Fala, jovem! A paz do Senhor, sou Ana Clara, da igreja de Taguatinga Sul, do ministério do pastor Orlando, e a minha pergunta é: o que é a palavra revelada? Amém. Obrigado, Ana Clara, por sua participação. Um abraço mais uma vez aos irmãos aí de Taguatinga, na região do Distrito Federal. E aí, Amadeu, o que é palavra revelada? É uma expressão que surgiu também no nosso meio, né? Porque a palavra revelada, ela surgiu num momento interessante. Há uma história sobre a palavra revelada. Nós tínhamos já a experiência do clamor pelo sangue de Jesus, né? Que foi o primeiro que aconteceu. E as pessoas... nesse início eu vi grandes pregadores. No nosso meio, alguns vieram de fora, convidados e tal. Mas a palavra revelada, ela, para nós, ela teve um início muito interessante. Teve um acontecimento que foi o que nos despertou para a palavra revelada. Nós tínhamos o templo de Vila Velha 1 construído, já tinha toca, né? Vila Velha 1, e houve a consagração do templo de Campo Grande 1. Em Cariacica. Cariacica, primeiro templo. Era até hoje, aquele mesmo jeito lá, não mudou. As igrejas eram pequenininhas e tal, e para aumentar uma igreja lá, a gente levava a gente em todo lugar, né? Levava de Vila Velha e tal. A consagração de Campo Grande 1 ficou dividida em 5 cultos. E o pregador seria o melhor pregador que a gente tinha, né? Que era o pastor Gedeuti, que era o melhor pregador que a gente tinha. Então, o pastor Gedeuti foi responsável pelas pregações da semana lá. Começou na segunda ou na terça, não me lembro, eram 5 pregações. Muito bem. A igreja cheia, todo mundo foi gente de Vila Velha e tal. Aí encheu tudo lá, construção do templo, aquele negócio, aquela turma toda. Jonas, né, vivo ainda, aquela turma toda, Dr. Barros. Na hora de começar o culto, houve um período de louvor e tal. A gente usava muito acordeon naquela época, mais do que teclado, né? Uhum. O pastor Gedeuti foi à frente, abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, uma irmã começou a ser edificada em línguas. E, geralmente o pregador dava uma oportunidade para ver, né? Porque era tudo feito com muita ordem, né? Se havia alguma manifestação. Então a irmã começou a falar, um irmão começou a interpretar e disse: meu servo, Gedeuti estava no púlpito, fecha a palavra, não é esta a mensagem. Aí, fechou a palavra. Agora você vai clamar pelo sangue do meu filho e vai abrir a palavra. Todo mundo em pé, aquela solenidade. Aí Gedeuti abriu a palavra e o profeta disse: coloca o dedo em qualquer parte. Ele colocou. E o profeta disse: aí não, desce um pouco mais. Aí, a partir daí, comece a ler. E o texto foi: e houve em Caná da Galileia, né? E no terceiro dia houve em Caná da Galileia uma festa de casamento. Tá. Ele leu aquele texto. Bate pronto, assim. Pá. Todo mundo, que era o texto que todo mundo usava para casamento, né? Que todo mundo pregava em casamento, aquele texto de bodas de Caná da Galileia. Acho que muita gente aqui já teve casamento. Não, faz casal, né? O seu pode ser esse o tema. Aí, o que vai sair?
E Zedoti entrou por uma linha interessante, abordando o terceiro dia. Nunca ninguém tinha abordado daquela forma a figura do terceiro dia. Morte e ressurreição e tal. Morte e ressurreição em Caná da Galiléia. Galiléia, que era dos gentios. Em Galiléia dos gentios, ao terceiro dia, deu-se início a uma festa de casamento, o início da igreja. Foi impressionante aquilo. E foi o centro da mensagem foi esse. Bom, todo mundo foi lá no segundo dia, mensagem e tal. Quando Zedoti foi à frente, mesma coisa, Céu disse, meu servo, o texto é o mesmo de ontem. Eu tinha que ler o mesmo texto de ontem. Ele leu o mesmo texto. E agora? Entregou uma segunda mensagem diferente da primeira. Aí na terceira ele já estava mais Preparado. Só disse, é o mesmo texto. Moral da história. Ele entregou 5 mensagens lendo o mesmo texto com 5 mensagens completamente diferentes uma da outra. A primeira foi ênfase ao terceiro dia, o início da igreja. Ele falou sobre as talhas, ele falou sobre a vinda do noivo e a última etapa, a chegada do noivo. Então Zedoti colocou nas bodas de Caná da Galiléia toda a história da igreja. É a repetição das 7 cartas. Eu ia até falar com ele, quando ele fala das 7 cartas, que ele entregou essa mensagem. A mesma história das 7 cartas está nas bodas de Caná. O início até a chegada do noivo. Todo o período da graça. Foi uma coisa assim impressionante. E todos os pastores que estavam lá ficaram assim impactados. A pessoa disse assim, vou dar nessa obra a primeira grande experiência. A pessoa falou, palavra revelada. Mas o que é palavra revelada? Aí o senhor concluiu dizendo assim, a palavra revelada é uma palavra que está além da letra. Bom, então surgiu dessa forma, quer dizer, você pega um texto e você tinha 5 mensagens, e o senhor começou a mostrar que a palavra revelada é aquela palavra que o Espírito Santo opera na hora e revela, entendeu? É que nós chamamos hoje de palavra viva, não é? A palavra revelada é a palavra viva. Isso foi uma mudança de norte para nós, porque nós começamos a entrar, e foi a descoberta de Jesus no Velho Testamento, o enigma de Sansão, toda a história profética de Davi, comparando Davi com a obra, com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, foi tudo nisso. A ponto de uma irmã, que era até de uma igreja tradicional, foi no Manaim, e eu entreguei, fiz uma aulinha lá, aquela coisa toda sobre palavra revelada, mas muito... E ela não acreditava, não aceitava de jeito nenhum, e ela teve uma visão. Ela viu uma Bíblia, e a Bíblia começava a folhear, mas de cada folha branca daquela, saía milhares de folhas escritas em ouro. E ela entendeu que a palavra revelada é uma palavra além da letra. Ela vai se multiplicando, porque é o Espírito Santo que faz isso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Tivemos aí a participação lá de Taguatinga. Vamos agora continuar com os nossos jovens aqui, Andréia. Sim, agora eu vou pedir a jovem Eduarda para fazer a pergunta. Pai do Senhor, me chamo Eduarda, sou da igreja de Maruípe, e a minha pergunta é, nós sabemos que após o período de louvor vem o período da palavra, e o varão que trará a palavra, ele só poderá trazer com a ausência do pastor na igreja? Não, ele só pode pregar se o pastor não estiver lá? A pergunta foi essa. Não. Olha, eu por exemplo, estou vindo sábado aqui, agora eu sou pastor de Castanheiras, sabia? Sei. Voltei ativa. Voltei depois de um tom. A última igreja que eu fui pastor foi no Leme, lá no Rio. Voltei, depois de muito tempo, já estava tão tranquilo, ficar igual Gedeutia, né? Só vou um ou outro e tal, agora me botaram para trabalhar de novo. Aí, não, no sábado eu vou lá e vejo os jovens pregar, eu sento e vejo eles pregarem. Por sinal,
pregam muito bem, né? Então, pregam, os jovens pregam e eu fico lá assistindo, aprendo com eles. Até porque para ajudá-los a Claro. amadurecer na palavra, na pregação e tudo mais. E é muito interessante uma coisa. É claro que eles às vezes é natural que você tenha um bloqueio, que eu me lembro uma vez que não foi de jovem, não, de um pastor que às vezes ele subiu no púlpito para pregar. Quando ele subiu no púlpito para pregar, era numa cidade aqui no estado do Rio, e tinha um ônibus nosso vindo e passou exatamente na hora do culto, parou na porta da igreja. Quando o pastor assumiu o púlpito, os irmãos entraram e Gedeuti na frente, né? Ele tinha acabado de ler o texto da Bíblia. Ele, pois é, irmãos, a paz do Senhor, é o texto maravilhoso, né? E nós então convidamos o pastor Gedeuti a vir à frente para entregar a mensagem. Ele não ia pregar com o Gedeuti ali. Bom, às vezes o jovem se sente um pouco, mas tem uma turma que não está nem aí. Tem. A turma que Amadeu, é esperta. a primeira vez que eu preguei na igreja, eu recebi uma bênção tão grande que faltou luz. Então eu não via ninguém e ninguém me via, melhor ainda, Ótimo, né? Foi uma bênção, foi uma bênção. Eu nunca me esqueço dessa experiência que eu tive numa igrejinha de bairro lá em Salvador, na Bahia. Foi uma experiência maravilhosa. Muito bem. E aí, tá respondido, Eduardo? Eu tenho mais uma pergunta. Ah lá, a turma gosta de perguntar aqui, hein, Amadeu? Já então que esse varão ele tem a oportunidade de pregar mesmo quando o pastor está presente, qual seria a orientação para esse varão? Qual mensagem ele deveria trazer? Olha só. Boa pergunta. Aí a gente vai saber direitinho se ele está integrado da EBD ou não. Entendeu? Porque se ele começar... Aí se ele entregar aquilo... por isso que é bom, estou lá ouvindo, ele vai pregar. Aí ele vai entregar uma mensagenzinha fora da EBD, eu vou pegar o pé dele. Diga, rapaz, mas tanta mensagem na EBD, você foi citado lá, tanta sugestão de mensagem, aí a gente já posterga o casamento dele. Não, você não vai casar agora, isso não. Mesmo. Tá preparado ainda não. Tá preparado para casar ainda não. Então, resumindo, a orientação é a EBD. Os jovens, a eles não escola perderem essa bíblica bênção, dominical, né? ela é o eixo em torno do qual gira né, toda a orientação, porque é a doutrina. Né? A doutrina é trazida ali. Então, a partir da doutrina, você tem toda a aplicação e toda a riqueza de conteúdo que pode ser utilizada ao longo de toda a semana. Ou mesmo que não seja um texto dali, mas alguma coisa dentro do clima da EBD, entendeu? Porque é uma sequência. A EBD é uma sequência. É uma sequência. Então, não é dentro do clima que está toda a igreja. E o maravilhoso, e aqui dentro daquilo que você falou, Amadeu, da palavra viva, da palavra revelada, e aí eu vou lançar a mão da visão que a irmã teve, né, dessa situação infinita de revelações que o senhor tem. Isso, pelo contrário, se alguém pensa que isso limita, pelo contrário, isso dá um norte, mas o Espírito Santo amplia de uma maneira maravilhosa. Claro, claro. Né? Essa é a experiência que nós temos. Vamos lá, André, vamos continuar com os nossos jovens. Para a gente concluir a questão do culto, né, faltou ainda falar um pouquinho sobre a bênção apostólica e também sobre assistência. Eu vou convidar o jovem Vinícius para fazer perguntas sobre isso. Paz do Senhor, irmãos. Eu queria, pastor, você mencionou até na edição anterior que o culto inicia-se no clamor e termina-se na bênção apostólica. Então podemos compreender que todo culto tem que haver a bênção apostólica? Sim. Pode acontecer do pastor esquecer? Pode. Ou pode acontecer do pastor naquele dia não poder estar não na igreja. Não poder e não ter a bênção apostólica. Porque é um ato prerrogativa pastoral. do pastor. Isso. A bênção apostólica é do pastor. Não tem o pastor, então não tem bênção apostólica. A bênção apostólica nada mais é do que uma imposição de mãos do pastor sobre toda a igreja. Entendeu? E o que ele faz? Ele cita aquilo que nós... É por isso que a gente fala certas coisas. E as pessoas às vezes pensam que a gente está criando coisas novas. Toda a Bíblia é enfática sobre a figura da Trindade. E a bênção apostólica, ela traz para a igreja a bênção da Trindade. Né? Então você tem o
Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O amor de Deus, né? A graça maravilhosa de Jesus, as consolações do Espírito Santo sejam convosco. Então, a operação da Trindade na imposição de mãos que o pastor faz à igreja. Tem pessoas que são, desculpa a expressão assim, querem receber uma imposição de mãos todo dia. A bênção apostólica é uma imposição de mãos do pastor sobre a igreja. É por isso que você participa. Se você toma esse ato do culto como um ato para você, você pode receber a mesma bênção que você receberia numa imposição de mãos assim, individual, separada. Entendeu? Isso é muito importante. A bênção apostólica para nós é um segredo. É uma experiência. Você até falou sobre que a bênção apostólica pode ser também por um diaconato, né? Ela não é exclusiva, então, do próprio pastor. Não, então... a bênção apostólica é do pastor. Diácono não pode dar bênção apostólica. O diácono pode impor as mãos, orar por alguém, mas a bênção apostólica é do pastor. Ele pode orar, o diácono pode orar com imposição de mãos. Porque o ato pastoral, por exemplo, o batismo, a distribuição de ceia, a bênção apostólica, todos isso são atos pastorais, quer dizer, do ministério da igreja. Entendeu? Ok. E aí? Deu certinho. Agora sobre assistência. Qual é a orientação do Senhor sobre a assistência e como os jovens podem participar da assistência? Olha, eu vou contar, ele vai ficar aborrecido comigo. Eu vou contar a experiência de um pastor, né, nosso, tal, tem um servo de Deus. Só não vou dizer o que ele é, porque não vai ficar... Ele disse o seguinte, ele era militar, estava começando a carreira militar, e foi visitar uma igreja nossa. Ele sentou no culto, tal. Uma jovem se aproximou dele, viu que ele não estava sem Bíblia, nada, estava visitando, abriu a coletânea para ele, cantou com ele, mostrando a coletânea para ele. Depois o pastor citou a Bíblia, ela abriu a Bíblia junto com ele. Ele deu esse testemunho no Maná e disse assim, pois dividimos a coletânea e a Bíblia e hoje nós dividimos a vida. Quer dizer, acabou casando com ela, né? E foi até poeta e tal. Vejam, o jovem hoje, ele não pode, ele tem uma participação na igreja, no culto. Nós temos um trabalho de evangelização muito intenso hoje com os jovens. E o jovem, a linguagem do jovem é diferente, né? Se entende aquela coisa toda. Então o jovem encontrou um outro jovem, se aproxima, entendeu? O homem é um ser social, então precisa. Você está no culto, terminou o culto, né? Aí, tudo bem, eu vou conversar com Josias, meu amigo, que vou discutir, as meninas vão lá conversar só. Quem vê? Não é isso. O jovem ativo é aquele que se levanta, entendeu? Ele roda pela igreja, viu algum jovem que ele não conhece, que está ali, apareceu, se aproxima, cumprimenta, tudo bem, como é que está? Está vindo aqui a primeira vez. Você é daqui? Não, eu sou de fora, estou vindo. Essa participação do jovem é muito importante. Assim como das senhoras, né? Nas senhoras, no trabalho de senhoras, com o varão, mas o jovem é muito importante. Não no atendimento, às vezes, de uma jovem, de um jovem, isso é muito importante. Há uma participação importante disso. É servir ao Senhor, né? É ser servo. É fazer a obra. Isso é importante demais. Bom, a gente já está perto de encerrar essa edição e sempre no final a gente traz uma mensagem de um pastor que grava uma palavra que faz a aplicação daquilo que foi trazido aqui às nossas vidas. Hoje, o pastor que vai trazer a palavra é o pastor Luiz Armando Silva. Então, fala, pastor. A paz do Senhor, jovens. O assunto dessa semana é o culto. E eu gostaria de deixar aqui um texto para a nossa meditação, um texto muito conhecido, que está no Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto de Davi
ele expressa a gratidão, a alegria que ele tinha por estar na casa do Senhor. Mas por que Davi se alegrava em estar na casa do Senhor? Porque ele sabia que todas as vezes que ele estava em comunhão com o Senhor, na casa do Senhor, ele recebia uma bênção. A bênção do Senhor, ela nos alegra. Mas por que ela faz isso conosco? Porque ela vem de Deus. Ela não vem do homem. O Senhor tem esse poder de nos abençoar, de nos alegrar, de transformar as nossas vidas, de operar nas nossas vidas. E isso é uma bênção para nós. E por que nós alcançamos isso? Porque o Senhor revelou para nós os elementos do culto. O Senhor falou conosco como seria o culto. O Senhor determinou o formato do culto. Então nós recebemos as bênçãos dele e nos alegramos com isso. O Senhor revelou que nos cultos nós teríamos clamor pelo sangue de Jesus, que nós teríamos a manifestação dos dons espirituais. O Senhor revelou os louvores revelados, aqueles que trazem da eternidade uma operação, uma mensagem profética de Deus. O Senhor revelou também que nós teríamos a palavra revelada, a palavra viva que opera no nosso meio. Então, para nós, esses elementos trazem alegria, trazem uma bênção, trazem paz aos nossos corações. Por isso Davi amava o culto, por isso que Davi amava estar na presença do Senhor, por isso que Davi se alegrava ao saber que ia à casa do Senhor. E por isso que nós, servos do Senhor, hoje também nos alegramos em saber que vamos à casa do Senhor. E por isso que você, jovem, precisa se alegrar também. Pode se alegrar com o Senhor, pode se alegrar com o culto, porque é no culto que o Senhor vai operar na sua vida, porque é no culto que o Senhor vai responder à sua necessidade, porque é no culto que o Senhor vai mudar a sua trajetória muitas vezes. O Senhor vai abrir uma porta que às vezes está fechada. É no culto que o Senhor vai operar. Então, valorize o culto, ame o culto, porque o culto profético, o culto que veio da eternidade, ele traz de lá a resposta para a sua necessidade aqui. E você vai se alegrar como Davi e vai receber a sua bênção. Amém? Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua vida também, jovem. A paz do Senhor. Amém, companheiro. Paz do Senhor Jesus, obrigado pela sua participação, por ter gravado a mensagem para nós. Um abraço para você e também para a sua igreja. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade e eu quero começar agradecendo o pastor Amadeu pela presença. Amadeu, grande abraços. Para nós aqui uma alegria ter você conosco aqui. Amém. Seja bem-vindo sempre. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Minha colega Andréia, estamos chegando ao final. A paz do Senhor Jesus. Foi uma bênção fechar o tema nesses 2 episódios, né, os atos do culto. E agradecer a presença do pastor Amadeu, agradecer por estar sempre com o Senhor ao lado e aos nossos jovens que hoje vieram aqui nos estúdios nos visitar e também a nossa audiência, o nosso muito obrigada. E também aos jovens da produção. São aqueles jovens que nos ajudaram a montar todo o conteúdo, toda a estrutura desse programa. Maritza, Raíssa, Thalisson, também temos agora a Nínive, Karina. Se eu esqueci de algum aqui, eles me perdoem, né, pastor? Nossa, muito obrigada a todos, a paz do Senhor. Tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar com essa turma, né, André? É uma bênção mesmo. Aos jovens, obrigado pela presença de vocês, a casa de vocês, voltem sempre, será sempre uma alegria recebê-los aqui, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Semana que vem a gente volta com um tema novo, se Deus quiser, e já estamos ansiosos por encontrar você aí do outro lado. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.